E aí, Eros aqui, dessa vez eu tô aqui pra fazer uma resenha de um livro, outro livro que é Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu já fiz um unboxing do box que veio esses livros aqui que eu tô lendo, e também já fiz a resenha do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bem, antes de eu começar a fazer a resenha em si, eu queria falar algumas coisas. Primeiramente, os danos que esse livro sofreu durante o processo de leitura, que foi meio com um amassadinho que ele tá aqui, mas não dá muito pra perceber. E aqui do lado que eu derramei sorvete nele, por isso foi um dos motivos que eu demorei pra ler ele. Demorei mais ou menos uma semana e também eu viajei nessa semana, então eu perdi 3 dias de leitura. Eu não quis levar o livro pra não danificar ele, nem sujar, que nem aconteceu. E também que eu terminei de ler esse livro ontem. Tentei gravar o vídeo ontem, mas não deu. Tentei gravar hoje, mas eu acabei falando um monte de coisa errada, me confundi em algumas coisas. Eu vou tentar gravar esse vídeo, espero que dessa vez dê certo. E do próximo livro que eu vou ler vai ser Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que vai ser o primeiro da série, que vai ter mais de 200 páginas. E tipo, comparado aos próximos que vai ter, esse aqui ainda é pequenininho. Então, bem, eu queria começar a falar sobre o Harry Potter e a Câmara Secreta. Pro primeiro livro, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu acho que eu vou dar 4 estrelas, por causa que ele é muito bom, é o que apresenta você a história. Então é o que te introduz, então ele é um livro muito importante para a história, conta a história do Harry, a história de bruxos e trouxas, e te apresenta o quadribol e várias outras coisas. E o Câmara Secreta tá sendo meu preferido porque eu acho que a história é um pouco mais elaborada do que a da Pedra Filosofal e tem mais personagens, então isso é um ponto extra pra Harry Potter e a Câmara Filosofal e a Câmara Secreta. E também eu prefiro o filme do que o livro por causa dessa mesma coisa, ter mais personagem. E também o meu personagem preferido, meu segundo personagem preferido é apresentado nesse filme, nesse livro, que é o Dobby. Então, bem, a premissa desse Harry Potter e a Câmara Secreta é que o vilão de Harry Potter inclui o pior aniversário de sua vida, alertas catastróficos de um elfo doméstico chamado Dobby e o resgate da Casa dos Deuses por seu amigo Ron Weasley em um carro voador mágico de volta à escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Para seu segundo ano, Harry ouve estranhos sussurros ecoando pelos corredores vazios. Então começam os ataques. São encontrados alunos que aparecem ter se transformado em pedra. As sinistras previsões de Dobby parecem se concretizar. Eu acabei de ler meio que o resuminho que tem aqui, a premissa, né, do filme, eu não tô lembrando, do livro, eu não tô lembrando o nome agora. Mas enfim, meio que acham que o Harry abriu a Câmara Secreta, que ele que tá matando os alunos que não são puro sangue. Puro sangue, pra quem não sabe, são pessoas que nasceram de pais trouxas ou que tem um pai trouxa e uma mãe bruxa ou vice-versa. Então, bem, eu gosto muito da premissa desse filme, eu gosto muito do final, como eles apresentam Voldemort antes de ser o Voldemort, quando ele ainda era o Tom Riddle, quando ele ainda era mais humano, entre aspas, que o Voldemort ainda é humano, só que não dá pra reconhecer ele como ele é. E mostra com as dúvidas que o Harry Potter tem. É tipo, ele meio que representa as pessoas, só que de forma diferente. Tipo, a dúvida que o Harry tem se ele realmente era pra estar na Grifinória ou se ele era pra estar na Sonserina. Por causa que o próprio Chapéu Seletor quis botar ele na Sonserina, mas o Harry pediu que não. E o Harry tem um discurso com o Dumbledore, que ele fala com o Dumbledore, que pergunta se, como ele é o Fidioglota, ele consegue falar com cobras. E tipo, o Chapéu Seletor quis colocar ele na Sonserina, não era pra ele estar na Sonserina. Só que o Dumbledore falou a ele que ele não foi pra Sonserina porque ele tinha pedido pro Chapéu não ir. Então o que decide o que uma pessoa é são as decisões dela. Então eu acho essa parte muito boa desse livro e muito importante pro próprio Harry, né? Essas palavras que o Dumbledore fez. E eu também gosto muito do final, que o Harry usa a espada
da Grifinória, que o Dumbledore também citou, que só um aluno verdadeiro da Grifinória poderia usar, e derrota o Basilisco e salva a Gina do Tom Riddle. E mata o Tom Riddle destruindo o diário dele. Então, eu gosto muito desse livro. Tô falando no filme, mas me perdoem, mas desse livro. Então, bem, eu vou dar uma breve resumida maior, que eu já tinha dado a resumida antes, mas enfim. O Harry Potter tem que ficar dentro do quarto por causa que os Dursley vão ter uma visita muito importante de negócios. Só que quando ele tá voltando para se trancar dentro do seu quarto, ele escuta uma risada. De quem mais seria essa risada? Seria assim do Dobby, o elfo doméstico preferido de todo mundo. Então, bem, o Dobby fala que o Harry Potter não pode ir pra Hogwarts porque coisas terríveis iriam acontecer, só que o Harry não escuta ele, então ele usa uma magia para derrubar o bolo em cima de uma das convidadas dos Dursley. Então, o Ministério da Magia manda uma carta pro Harry dizendo que ele não pode usar magia fora de Hogwarts. Então, os Dursley descobrem que o Harry não pode usar magia fora de Hogwarts. Então, tudo o que o Harry podia fazer para ter uma vida normal com os Dursley foram tiradas dele, por causa que os Dursley não sentem mais medo do Harry. Então, trancam ele dentro do quarto, colocam um monte de grades e falam que o Harry nunca mais vai ir para Hogwarts. Mas, na noite do aniversário de Harry, os gêmeos Weasley e o Ron aparecem lá com o carro voador dos seus pais, arrancam a grade e pegam o Harry para eles irem para a casa deles. Então, quando o Harry tá indo para a casa deles, meio que o Harry explica que ele não respondeu as cartas deles por causa que o Dobby tava pegando as cartas para ele não ir para Hogwarts porque ele ia pensar que os amigos não se importavam com ele, essas coisas. E quando eles chegaram na casa dos Weasley, o Harry ficou impressionado, por causa que como ele vivia com trouxas, ele nunca tinha visto uma casa de bruxos, então ele ficou maravilhado com as coisas que tinham lá. Então o Ron até disse que a casa deles não era nada demais, mas pro Harry, como era uma casa totalmente diferente, era uma casa incrível. E nós também somos apresentados a Gina, a irmã mais nova do Ron, que é uma possível crush pro Harry Potter, podemos dizer assim. E depois disso, eles vão usar o pó de flúor pra ir pro Beco Diagonal. Só que quando o Harry Potter faz o pó de flúor, meio que ele fala errado e ele é enviado pra outro local, não sei. E o Hagrid acaba encontrando ele e levando ele de volta pro Beco Diagonal. Meu Deus, minha dicção tá horrível. E lá ele encontra a Hermione e o Ron e eles vão comprar os seus livros, que são de um novo professor chamado Lockhart, Gilderoy Lockhart. Então eles vão lá comprar os livros e Hogwarts tinha pedido para eles poderem estudar. Então, quando eles entram lá, o Lockhart vê uma oportunidade de ir para a primeira página do jornal. Então já chama o Harry para tirar uma foto com ele. E eles acabam encontrando o Draco Malfoy. E lá o Draco meio que fala pro Harry que ele mal consegue entrar numa loja para comprar um livro, que ele já é motivo para a primeira página do jornal ou alguma coisa parecida. Então lá o Lúcio Malfoy briga com os pais do Weasley, os Weasley em geral. Eles têm uma briga, chama até eles de sangue ruim, se eu não me engano, sangue ruim com a Hermione, se eu não me engano, brigam com eles, falam que eles são pobres. Então é uma briga bem feia, mas logo após isso eles vão para plataforma 9/3, e quando eles vão atravessar a parede para chegar na plataforma 9/3, a parede fecha e eles não conseguem atravessar. Então o Ron tem a genial ideia de pegar o carro e ir para Hogwarts com um carro voador. Então quando eles estão indo para Hogwarts, quando eles chegam em Hogwarts, o carro deles cai e eles batem numa árvore. Mas por incrível que pareça, a árvore que eles caíram é a única árvore que podia bater neles de volta, que foi o Salgueiro Lutador. Então o Salgueiro Lutador ficou batendo no carro deles e o carro ficou com raiva e foi pra floresta. Mas aí a varinha do Ron também quebrou nessas porradas que a árvore deu no carro. Só que eles tentaram entrar em Hogwarts escondidos, só que o Snape acabou vendo eles e tentou expulsar eles, só que não deixaram e a McGonagall só deu uma suspensão nele. Logo após isso eles foram para uma aula de herbologia e lá eles aprenderam sobre a mandrágora, que é uma planta que ela consegue despetrificar uma pessoa com seus gritos ou até matar uma.
E logo depois disso ele vai pra aula do Gilderoy Lockhart. E lá ele solta uns diabretes, só que o próprio Gilderoy Lockhart não consegue pegar os diabretes, então todo mundo tem que se virar. E depois que essa aula acabou, o Harry foi para o treino de quadribol e lá ele achou o time da Sonserina. E adivinha só quem é o novo apanhador da Sonserina? Sim, o Draco Malfoy é o novo apanhador da Sonserina. E para completar, ele deu um Nimbus 2001 para todas as pessoas que jogavam no time da Sonserina. Então teve uma briga lá e a Hermione falou que pelo menos os alunos da Grifinória jogam lá porque são bons, não precisaram comprar o time para poder entrar. Aí o Draco acabou chamando a Hermione de sangue ruim e teve uma briga bem feia. O Rony acabou tendo que ficar cuspindo lesma por um tempão, porque meio que ele tentou acertar o Draco Malfoy, se eu não me engano. E depois disso o Harry meio que foi pagar a suspensão que ele tinha pego. E lá ele teve que ficar escrevendo cartas com Gilderoy Lockhart. E quando ele estava escrevendo essas cartas, ele meio que escutou umas vozes chamando ele. E quando ele chegou lá, ele encontrou a gata do Filch no chão. E estava escrito, a câmera foi aberta, estava escrito com sangue. E o sangue era da gata do Filch. Então o Snape chegou bem nessa hora. Então o Snape tentou incriminá-lo, mas meio que o Dumbledore falou que não. E aí a Hermione decidiu fazer uma poção polissuco para saber quem é o verdadeiro herdeiro da Sonserina, e perguntar pro Draco se era ele que tinha aberto a câmera. E essa poção polissuco ia servir para eles se transformarem nos amigos do Draco Malfoy. Só que essa poção só ficaria pronta em um mês, então, bem, depois eles iriam tomar. Mas até lá, vão seguir a vida. Então o Harry foi jogar seu jogo de quadribol contra a Sonserina. E lá nesse jogo descobriram que a bola tinha sido adulterada. Então alguém soltou alguma magia nela e ela estava correndo só atrás do Harry. Então durante o jogo, o Harry ficou de frente com o Draco, por causa que o Draco estava zoando ele, por causa que eles não tinham a vassoura e eles estavam jogando melhor, eles estavam vencendo. E o Pão de Ouro estava do lado da cabeça do Draco e o Draco não estava vendo. Então o Harry Potter ficou parado, só que a bola acabou batendo no braço dele e o braço dele acabou quebrando. Só que ele foi com tudo pra cima do Draco, pegou o pomo, caiu no chão e no final ele conseguiu o pomo, mas estava com o braço quebrado. Então o Gilderoy Lockhart foi tentar consertar o braço dele, só que acabou quando ele foi tentar soltar o feitiço, o braço do Harry ficou parecendo, sei lá, uma minhoca, por causa que o Lockhart só fez tirar todos os ossos do braço do Harry. Então logo depois disso o Harry foi pra enfermaria e tomou um negócio lá que ia fazer os ossos dele reaparecerem. Só que durante a noite, quando o Harry estava dormindo, ele escutou alguém chamando ele. Só que quando ele acordou, era o Dobby que estava em cima da cama dele. Então quando o Dobby estava falando com ele falou que não sabia que o Harry ia conseguir entrar, e falou em Hogwarts, e falou que ele que fechou a porta, ele que fechou a parede para o Harry não conseguir atravessar. Ele que fez a bola ir bater no Harry. Aí o Harry perguntou se ele queria matar ele. Ele falou que não, só queria que o Harry ficasse gravemente ferido pra ter que ser mandado embora pra casa. E depois disso nós fomos apresentados a Murta que geme. E meio que as pessoas falam que ela é menos irritante nos livros, mas ela não é um personagem que eu diria que é muito legal, não é um personagem que eu acho ruim. Na verdade eu acho ela bem de boa assim, mas não é um personagem muito marcante, nem uma das minhas preferidas. Mas ela também não é tão irritante que nem as pessoas falam que é nos filmes e nos livros. Na verdade eu acho até de boinha, nos filmes ela ainda é um pouco mais irritante. Mas... ok. Depois disso, o Harry vai ter uma aula de magia das trevas, se eu não me engano. Esqueci o nome agora. Mas durante essa aula o Harry foi desafiado. Desafiado não pelo Snape, porque que era para eles duelarem contra. E o Harry acabou tendo que duelar contra o Draco Malfoy. E o Draco Malfoy acabou colocando uma cobra, conjurando uma cobra, não sei. E o Harry conseguiu falar com essa cobra, então todo mundo ficou abismado, porque eu acho que só o criador da Sonserina conseguia falar com cobras, os herdeiros da Sonserina. Então todo mundo ficou desconfiado do Harry, pensando que foi ele que abriu a própria câmara secreta.
E logo após essa aula, meio que o Dumbledore chama o Harry pra sala dele e pergunta se ele tem alguma coisa a dizer. E durante, quando o Harry estava esperando o Dumbledore, meio que ele vê a Fênix do Dumbledore meio que morrer pelas cinzas e renascer das cinzas. Então o Dumbledore explica que as lágrimas dela têm um poder de cura, então quando elas choram, as lágrimas dela podem te curar. E elas também nunca morrem, elas sempre renascem. Então logo após disso, a poção pó do suco ficou pronta, o Harry e a Hermione e o Ron usaram, só que a Hermione acabou não usando porque ela acabou sendo transformada em gato, porque o pelo que ela tinha pegado para se transformar não funcionou e o Harry foram falar com o Draco, mas acabou que o Draco não era o herdeiro da Sonserina. E eu não vou falar o resto porque tem muita coisa, mas basicamente o Harry descobriu que o Lockhart era uma farsa. Então obrigou ele a ir com eles até a Câmara Secreta, depois que a Murta-Kijane falou que ela morreu e tinha visto os olhos do que ela morreu saindo da pia. E quando eles entraram lá, descobriram que ainda é entrada para a Câmara Secreta. E o Harry levou o Lockhart, só que o Lockhart acabou fazendo um feitiço contra o Harry e o Ron, só que ele usou a varinha do Ron. Então ele meio que se auto-apagou a memória, porque ele queria que eles apagassem a memória e falaram que o Lockhart conseguiu vencer as criaturas e tal. Só que ele não conseguiu e apagou a própria memória, só que as coisas desmoronaram e o Harry ficou sozinho. Então ele foi enfrentar o Tom Riddle e ele acabou confiando no Tom Riddle, porque ele já tinha falado com ele pelo diário. Só que o Tom Riddle era do mal, então ele era o Voldemort antes de se tornar o Voldemort que a gente conhece. Então o Harry conseguiu derrotar ele com a espada de Gryffindor e depois disso ele, com o dente do basilisco que estava no braço dele, ele conseguiu destruir o diário do Tom Riddle. A Fênix chorou no braço dele e ele conseguiu ficar vivo. Ele resgatou a Gina e aí a Fênix ajudou eles a saírem dali de dentro. E depois disso, eu tenho uma parte que é muito boa nesse filme, que é a minha preferida, que é quando o Harry sai e vai para a sala do Dumbledore, logo após ter saído da Câmara Secreta e ter explicado todo mundo o que aconteceu. O Lúcio Malfoy chega lá na sala do Dumbledore, o Dumbledore fala que sabe que foi ele que afastou e mandou afastar ele. E depois disso, o Harry pede para devolver o diário de Tom Riddle para ele, porque foi ele que colocou o diário de Tom Riddle na bolsa da Gina. E quando ele devolve pro Lucius Malfoy, ele colocou uma meia dentro do diário. Então o Lucius Malfoy entrega o diário pro Dobby, o Harry manda ele abrir o diário. Quando ele abre o diário, a meia tá lá dentro. Então o Dobby era um elfo livre, ele não precisava mais obedecer ninguém. No filme, meio que o Lúcio Malfoy ia lançar uma vada cadabra no Harry, meio sem sentido, ele ia matar o Harry por causa disso, sabe? Mas no livro o Dobby só manda ele pra trás e fala que ele não vai machucar Harry Potter. Então meio que tudo acaba bem no final e basicamente é um breve resumo Harry Potter e a Câmara Secreta. Claro, eu pulei muita coisa, tipo a Hermione sendo transformada em pedra e muitas outras coisas. Só que eu não queria fazer um resumo do livro em si. Eu só quis resumir uma parte, contextualizar vocês, tanto que esse vídeo vai estar muito cortado. Então, se você realmente quiser saber da história, eu te aconselho a ler o livro, ou até mesmo ver o filme, que também serve, é bem legal. Então, bem, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também tem uns personagens que eu gostei bastante do livro, que não são apresentados no filme, que é o Pirraça. O Pirraça é bem legal. E é isso, valeu, falou e fui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha.